Bom, quarta estrofe. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Aqui tem vários nomes e várias histórias. A primeira, dos Cariri, né, que é a principal família de línguas indígenas que existem no sertão nordestino. A cara do Brasil é essa, né? Não apenas do homem branco, né? É dos indígenas também. E aí ele fala da Dandara dos Palmares, esposa do líder negro Zumbi dos Palmares, né? Que também é o nome do nosso cursinho de Osasco. E não à toa, né? Pela figura que ela é. A gente vai entender melhor o que é isso. Que eram os quilombos, né? Eram terras que foram ocupadas por negros escravos, fugidos, né, da escravidão, dos engenhos e de onde eles eram escravizados, seja na cidade, seja no campo, né, mas principalmente do campo, homens e mulheres que resistiam à escravidão e que lá formavam uma nova sociedade, né, toda fortificada, né, eram fortalezas para se proteger dos ataques que eram constantes dos senhores, né, que mandavam seus atiradores, seus exércitos para tentar recapturar esses negros. Muitos foram mortos ali nas guerras entre os quilombos e os senhores de engenho. Inclusive, os bandeirantes eram aqueles que tentavam destruir e recapturar, né, os quilombos, os negros, né? E o Quilombo dos Palmares, ele foi fundado no século XVII, ali por 1600, na Serra da Barriga, que fica no atual Alagoas, onde na época ficava a capitania de Pernambuco. E era uma área mais ou menos, imaginem, né, do tamanho de Portugal, e que ficou resistindo há décadas, né, por um século inteiro. Até o final do século XVII, tinha por volta de 30 mil pessoas que chegou a atingir a população, homens e mulheres, e uma delas era Dandara, né, que era esposa do Zumbi. E ela não era secundária nessa história, né? Ela dominava técnicas de capoeira, de guerra, e lutou ao lado de homens e mulheres em muitas batalhas, né, para proteger o quilombo. O Zumbi, ele foi um dos líderes que assumiu, né? E 15 anos depois que ele assumiu, um bandeirante chamado Domingos Jorges Velho, ele conseguiu invadir o quilombo em 6 de fevereiro de 1694, que foi quando a capital, né, dos Palmares foi destruída. E aí o que acontece? O Zumbi foge, tenta resistir, mas ali em 20 de novembro de 1695 ele vai ser morto. E essa é a data que é lembrada o Dia da Consciência Negra, né? Que é lembrado pela morte, pelo assassinato do Zumbi, por tudo que ele representou como resistência. Mas não menos importante foi a Dandara, como uma mulher guerreira, como, enfim, a luta pela libertação dos negros. E aí ela vai fugir também, mas para não ser pega nessa emboscada que eles sofreram ali, ela vai se suicidar se atirando de um rochedo, né? Para não voltar àquela vida de escravidão. E aqui também ele vai falar que não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Então, não quer dizer, a liberdade dos escravos não se deu pela bondade, pela generosidade da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea no dia 13 de março de 1888. Né? Inclusive, o Dia da Consciência Negra era lembrado nessa época, né? Até como uma comemoração de uma libertação dos escravos, colocando a princesa Isabel como a heroína, né? Quer dizer, colocando uma mulher branca da realeza como a libertadora, né? Quando, na verdade, até essa Lei Áurea ser assinada, ocorreram muitas resistências, muitas lutas no Brasil inteiro por parte dos negros escravos, e uma delas, a mais importante, que foi definitiva para a libertação dos escravos, foi a do chamado Dragão do Mar, né? Que era o Chico de Matilde, né? Que vivia em Aracati.
né, na vila de Aracati, que ficava na província do Ceará. Né? Fica no Ceará até hoje. Né? E que ele era um jangadeiro, ele transportava escravos. Mas aí ele decidiu entrar na Sociedade Cearense Libertadora. Né? Que aí já havia ali a semente da luta abolicionista que ele ia travar. E aí ele virou, ficou muito famoso, né, por liderar uma greve de trabalhadores ali na Capitania dos Portos e de um movimento que libertou os escravos de uma cidade que na época chamava, não era uma cidade, era uma vila, né, a vila de Acarape, né, que hoje se chama Redenção, justamente pela homenagem a que ali partiu o movimento abolicionista antes da Lei Áurea, né? Porque isso aconteceu quando? Depois, né, dessa libertação de escravos de Acarape, teve todo um movimento abolicionista desencadeado aí, com a liderança do Dragão do Mar, o Chico de Matilde, que em 25 de março de 1884 vai conseguir a abolição da escravidão na província do Ceará, e que isso foi antes da Lei Áurea, antes de 1888. Então, para vocês verem a importância que tem, né, a luta dos negros para a libertação dos escravos antes da Princesa Isabel. Não foi um presente, não foi uma generosidade nenhuma, né? Foi fruto, né, uma conquista, uma pressão enorme que fazia a luta que já estava acontecendo no Brasil inteiro pelo movimento abolicionista, sobretudo negro. Por fim, para fechar, o último parágrafo. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Aqui ele está falando dos caboclos de julho, que é a imagem do caboclo e da cabocla que existe lá na Bahia, que até hoje é comemorado em 2 de julho, né, mas que se refere a 1824, que é considerada a independência da Bahia, em que houve uma guerra em que participaram tanto os indígenas com as suas armas tribais, os soldados esfarrapados, os negros, escravos e libertos, a população que voluntariamente se uniu a todos eles, né, para combater tropas da coroa portuguesa, né, e que conseguiram com isso livrar a Bahia dessa dominação portuguesa, né, isso foi depois que o Dom Pedro I teria dado o famoso grito da independência, né, mas que a guerra mesmo que fez com que libertasse, né, ela foi feita tendo os indígenas, os negros, todos aqueles que eram marginalizados, né, para expulsar as tropas portuguesas. E aqui ele também fala dos anos de chumbo, né? Na música, os anos de chumbo representa toda a ditadura militar, né? Todo esse período que foi lá de 1964 até 1985, né? Que foi o momento em que houve um regime em que generais estavam no poder, e tinham um poder praticamente absoluto, né? Eles podiam caçar qualquer um, né? Sem nenhum julgamento, sem habeas corpus, nem nada, em que eles consideravam terrorista, comunista, subversivo, né? Foi uma época marcada por torturas, por mortes e desaparecidos, que tiveram seus corpos desaparecidos, aquelas vítimas dos militares que resistiam, né? E quem foi de aço, né? Se refere àqueles que resistiram bravamente a essa repressão toda que existia na época, né? Os anos de chumbo também, pelos historiadores, pode ser considerado o período que vai de 1969 até 1974, que foi o governo Médici, né? Ele foi um dos generais, mas foi o que mais massacrou, mais reprimiu, né? Junto com uma propaganda muito forte para calar e para alienar a população do que estava acontecendo. A Comissão Nacional da Verdade trouxe
à luz em 2014, que reconheceu 434 mortes, mas que provavelmente foram muito mais, além de 8.350 indígenas mortos, né? Pelo menos, que também pode ser um número muito maior, né? E que estudos continuam sendo feitos para descobrir. Muitas famílias buscam pelos corpos das vítimas que ainda estão desaparecidas. Muitas que foram vítimas, mas que também foram resistentes, e que 2 deles a gente vai falar aqui, né, que se destacaram, o Carlos Marighella e a Zuzu Angel. O Carlos Marighella, ele nasceu em Salvador, né? Ele era filho de um operário imigrante italiano e que era casado com uma mulher que era filha de escravos, né? Uma mulher negra, e que ele foi um político, mas também um poeta, né? E escritor, e que ele se engajou na resistência, na luta, pela libertação, né? Antes da ditadura, né? Muito antes, desde a época do Estado Novo, ele já tinha sido preso no DOPS, tem registros, né? Que mostram que ele foi preso e que também ele foi torturado. No Estado Novo a gente sabe que foi a ditadura da Era Vargas, né? Do Getúlio Vargas, que foi de 37 até 45. E aí depois ele vai entrar no PCB para depois ser expulso lá na frente, já durante a ditadura militar, e entrou para a ALN, né, Aliança Libertadora Nacional, em que ele vai se engajar na luta armada, nas guerrilhas, né? Então ele vai assaltar bancos e inclusive vai sequestrar, no famoso sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, né? Em que isso vai ficar conhecido internacionalmente, esse fato, né, por óbvio, por ser norte-americano, que vai ser muito desmoralizador para a ditadura. Essa operação toda ela foi feita da união da ALN com o MR8, né, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e que foi o maior ato de resistência naquela época e que denunciou o regime ditatorial, né? E o Marighella, ele vai ser considerado o inimigo número 1 da ditadura até a sua morte, né? Até o seu assassinato, que foi por agentes do DOPS em São Paulo. Agora, a segunda figura é a Zuzu Angel. E ela era uma estilista brasileira, né? O filho dela era que tinha sido militante, né? O Stuart Angel Jones, né? E ele era um estudante universitário que ele ia entrar no MR8. Só que ele foi assassinado brutalmente pelo governo militar e ela ia ficar nacionalmente e internacionalmente reconhecida depois que começou a denunciar a morte do filho dela e buscar pelo corpo do filho dela desesperadamente, né? E ela chegou a fazer, em 1971, ela fez um desfile de moda, que ela era estilista, né? No consulado do Brasil em Nova York, porque tinha uma lei que proibia que os brasileiros denunciassem ou se manifestassem sobre o regime militar no exterior, né? Então ela, tá bom, não vou sair do Brasil, eu tô no consulado brasileiro, só que eu tô em Nova York. Aí ela fez esse desfile, que foi um desfile de protesto, né? E que isso fez com que ela tivesse muita projeção, né? Que ela tivesse muita visibilidade. E a busca dela toda só vai terminar em 14 de abril de 76, que foi quando ela morreu num acidente de carro, que hoje a gente sabe que não foi bem um acidente, né? Mas provavelmente foi causado pelos militares. Então, assim, esse é um pouco do que a gente pode falar sobre essa música. A gente queria fechar agora, entendendo a mensagem que a música quer trazer e as reflexões que ela quer trazer, né? Sobre o que a gente pensa sobre a história, né? Foi um desfile que questionou muito essa concepção de história positivista, que privilegia o branco, o europeu,
e que coloca ele como um herói. E olha um outro lado da história, uma outra face, né? Vira ela do avesso, como a música diz, para mostrar toda a resistência, todas aquelas vítimas da opressão desses mesmos personagens que são mais contados na história, né? Estão por baixo do pano, uma tentativa de apagar essa história, que são as mulheres, que são os negros, que são os pobres, que são os índios, e que resistiram bravamente, né? Toda a nossa história. Então a nossa história é marcada tanto pelo sangue quanto pela bravura dessas figuras que a gente viu um pouco delas aqui, a história delas, e que servem de exemplo até hoje, né? Já que a luta continua até o presente, né? E é isso. Obrigado por assistir essa aula.